Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, eu e o Alexandre, com mais um vídeo da nossa série para você ter sucesso nas suas entrevistas de emprego. Então, hoje vem mais 3 dicas para vocês, mas antes eu queria relembrar o caminho que a gente já percorreu com as dicas para vocês. Então, relembrando lá no primeiro vídeo, as 3 primeiras dicas foram: como é que você vai fazer para se comportar e como é que você vai entender as diferenças entre entrevistas presenciais e à distância. Também falamos sobre os melhores dias e horários para você fazer a entrevista. Falamos sobre como é que você vai fazer para controlar o seu nervosismo e a sua ansiedade. Tem dicas bem legais nesse vídeo. No segundo vídeo, nós viemos com as dicas. Preparação adequada. Preparação é fundamental, gente. Presta atenção, olha lá no vídeo. Depois, a primeira impressão. Então, aquela história de que a primeira impressão é a que fica, a gente explica por quê e você vai poder também ter dicas de como é que você dribla isso ao longo da sua conversa. E, por último, manter sempre um tom positivo. O Alexandre traz vários argumentos de como é que a neurociência traz explicações do funcionamento do nosso cérebro. É muito legal. Eu, se fosse você, não perdia, tá bom? E agora, vamos lá. Dicas 7, 8 e 9 para hoje, Alê? Exato. Hoje vamos trazer mais 3 dicas, Fabi. Obrigado aí pela introdução. Um dos maiores neuromitos, Fabi, que existem é que as pessoas têm a capacidade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Tá? Então, muita gente fala o seguinte, não, a diferença entre o homem e a mulher é que o homem não consegue e a mulher consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Tá? Fazer um multitask, dedicar atenção. Isso hoje é provado que isso não existe. Você só consegue dedicar sua atenção plena a uma atividade ao mesmo tempo. O que talvez sim as mulheres consigam, eventualmente mais que os homens, eu nunca vi um estudo nessa linha, é a capacidade de alternar a atenção entre uma atividade e outra e conseguir equilibrar aqueles pratos ao mesmo tempo de uma maneira melhor que o homem. Eu não sei, mas talvez isso seja uma forma. Mas o ponto é que não adianta achar que a pessoa consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você está olhando uma mensagem no celular, você não está prestando atenção no trânsito. Se você está prestando atenção, você está olhando alguma coisa, mandando uma mensagem, você não está prestando atenção no que um professor está dizendo, no que alguém está tentando te ensinar. Entendeu? Então, o que é o ponto? Você tem que fazer, o candidato tem que fazer com que o entrevistador esteja ali, no momento, presente, ouvindo o que o candidato tem a dizer. Né? Ouvindo, prestando atenção no que o candidato tem a dizer. E é muito fácil hoje se perder o foco. Tá? E aqui não é só de um entrevistador. É o próprio foco de você que está nos ouvindo agora. Se eu começar a enrolar muito aqui, começar a falar alguma coisa que não seja mais interessante, que não esteja respeitando o seu tempo, você vai parar de ver o vídeo ou você vai começar a fazer alguma outra coisa. Sempre que você tiver a opção de fazer alguma outra coisa, se eu não estiver atraindo a tua atenção nesse momento, você vai fazer outra coisa. Você vai olhar o celular, você vai olhar alguma coisa, você vai simplesmente sair, você vai simplesmente desconectar. E o candidato não pode fazer com que o entrevistador, não pode se dar o luxo que o entrevistador se desconecte daquilo. O tempo dele é limitado e ele tem que ter um máximo de aproveitamento do tempo do entrevistador. Qual é uma das formas de se fazer isso? Existem várias formas. Uma delas é você falando coisas interessantes, naquela que ele tenha prazer de ouvir. Nós vamos ver na próxima dica, na dica número 8, a questão do storytelling, da história, de como conectar o entrevistador através de uma história, através de uma emoção, como aquilo facilita a memorização. Tá? E uma outra forma que se tem, que é muito interessante, é por um princípio que se chama da similaridade-atratividade, ou similaridade-atração, que é uma forma de manter o foco, que é você buscar no entrevistador interesses comuns, gostos e interesses comuns. Então, se você sabe que o entrevistador tem, por exemplo, interesse em determinado tema, trabalho voluntário, por exemplo, tentar explorar histórias que sejam naquela linha, tentar explorar pontos em comum com o candidato. Você, na dica passada, trouxe muito essa questão de fazer com que o entrevistador também fale de si, conte um pouco de si. Essa é uma forma de você conseguir também buscar atração. Então, você contar coisas que possam ser interessantes, possam ser úteis e possam, de fato, manter a atenção e o foco do entrevistador
e até, se você tiver sucesso, ajudar na memorização dele depois com relação à sua entrevista. Ele vai entrevistar várias pessoas. Como você pode, de uma maneira positiva, fazer com que ele memorize você? E uma dessas formas é você, de fato, mantendo a atenção dele no decorrer da entrevista. De uma maneira objetiva, evitar ser prolixo. Não tem coisa mais desesperadora do que você ter um tempo limitado e alguém está prolixo na sua frente, falando e não parando de falar, e aquilo ali é uma coisa desesperadora. É aquele áudio no WhatsApp de 4 minutos. É aquele entrevistador da Globo. Quantas vezes você não vê o repórter entrevistando alguém e o repórter começa a ficar naquela angústia, naquela aflição, tentando cortar o cara e o cara não consegue. Preste atenção nos sinais, especialmente se você tiver numa entrevista presencial ou por vídeo. A linguagem corporal, aquela coisa que você vai reparar que o entrevistador não está conectado a você. Se você tiver numa entrevista à distância por telefone, pior ainda, você tem que ser mais simples, mais direto, entendeu? Uma das coisas que eu acho muito interessante para você ajudar no processo de entrevista é muito mais do que ficar falando só de conquistas passadas que você teve, você também falar e mostrar um pouco do seu potencial para você poder fazer aquele trabalho na empresa. Tá? Como que você vai poder ser um resolvedor de problemas para aquilo que você está sendo contratado? Tá? As suas conquistas passadas, elas são muito importantes, porque elas mostram muitas vezes como que você tinha uma dificuldade e como que você saiu dela. Mas talvez você conseguir trazer e ter a felicidade de trazer exemplos ou formas de você conseguir mostrar o seu potencial para aquela vaga específica, de como que você vai abordar aquela questão, quais são as primeiras coisas que você vai fazer se você for contratado para aquela vaga, eu acho que é muito interessante você conseguir mostrar o seu potencial como uma forma de você atrair a atenção do entrevistador. Outra coisa, Fabi, que é muito desagradável também é quando você está conversando com alguma pessoa que tem aquele tom monótono que ela fala naquele jeito que fica muito parece uma canção de ninar, ali, né? Você fica falando daquele jeito e a pessoa... Aquilo ali vai dar sono no entrevistador, vai dar aflição. Então, normalmente, quais são as dicas? Você vai contar fatos passados, você vai narrar fatos, você fala de uma maneira mais rápida. Você vai contar coisas novas, você então dá uma pausa. Você conversa, você tenta trazer elementos novos, você consegue fazer uma variação de tonalidade, uma variação de voz, você não traz aquele tom monótono que vai simplesmente cansar o entrevistador, né? Atenção aos feedbacks, às linguagens corporais. E uma outra coisa também, Fabi, que eu acho muito importante, às vezes existe aquele outro mito de que a linguagem rebuscada, aquela linguagem erudita, aquelas palavras difíceis, passam um certo ar de inteligência. Quando, na verdade, estudos mostram justamente o contrário. Elas não passam. Então, não adianta você chegar naquele linguajar meio policial, né? Aquela coisa, né? O indivíduo adentrou o recinto com a finalidade de subtrair de forma furtiva do transeunte. Esse tipo de coisa, não. Evita. Se tiver uma palavra simples para você dizer uma mais complexa, use a simples, né? Então, isso requer cuidado, isso requer trabalho. Existe uma carta, uma famosa passagem, eu acho que é do Mark Twain, eu não me recordo de quem é, e peço desculpa por não lembrar exatamente, mas uma vez ele mandou uma carta muito longa para um amigo, e ele no final colocou assim um PS, me desculpe pela carta longa, mas eu não tive tempo de poder fazer uma mais curta. Ou seja, requer cuidado, você ser objetivo, você ser conciso. Então, pensa uma forma de você passar a sua mensagem de uma maneira objetiva, didática e conseguir entregar a sua mensagem. Normalmente, 3 mensagens, no máximo, 3 pontos. Né? 3 pontos. Na dica passada, você falou assim, depois da terceiro adjetivo que você comentou, no quarto eu já não estava retendo. E não retém mesmo. Então, quando você vai sentar para você passar uma mensagem, numa entrevista qualquer que seja, numa entrevista para mídia, numa entrevista de emprego, pensa quais são as 3 mensagens máximas que eu quero que aquela pessoa saia da minha presença com aquilo na cabeça. O que eu quero entregar? E foca nessas mensagens, foca nessas 3. Né? Então, eu quero passar a mensagem que eu sou adequado para aquela posição, eu quero passar aquela mensagem que eu sou pau para toda a obra, eu quero passar aquela mensagem que eu sou um agregador de time. Foca nessas aí. Não adianta querer colocar muito porque as pessoas têm limitação na capacidade de retenção delas.
Tá? Então, essa seria a dica número 7, que é como você manter a atenção. É importante que você mantenha a atenção do entrevistador. Você tem alguma coisa para complementar, Fabi? Eu tenho, Ale. Acho que, te ouvindo falar assim, né? Quando a pessoa vai preparada para a entrevista, que é super importante, né? Então, agora você falando, puxa, como é que faz para não ser prolixo? Tem que se planejar, leva tempo, você precisa se preparar. O que eu noto é que, às vezes, o candidato, ele está tão preparado que ele perde a naturalidade. Ele começa a fazer uma entrevista robótica. Ele começa a despejar todas as informações que ele tanto planejou antes, ele despeja isso em cima do entrevistador e esquece, pelo nervosismo, por uma série de questões, ele esquece de manter essa conexão e de ficar ligado na resposta do seu interlocutor e fazer eventuais mudanças. Então, a gente tome muito cuidado com o excesso de preparação. Não tem nada pior do que você entrevistar um candidato artificial. Porque você começa, como entrevistador, a não acreditar em nada do que ele te diz. Você não tem mais certeza se aquilo que você está ouvindo é realidade, se é inventado, se é um personagem. A gente quer ver verdade, a gente quer ver você. Se você é mais falante, seja falante. Se você é mais conciso, seja conciso. Se você é engraçado, quer dar um tom de humor na entrevista, pode também, mas respeitando o seu jeito. Se você não é um cara que faz piada, não vai querer ser engraçado na entrevista, porque não vai combinar, né? E a mesma coisa o contrário. Se você é uma pessoa super despojada, gosta de levar um tom mais engraçado, não vai querer ser super sério, também não vai rolar, gente. Então, ser verdadeiro. As pessoas me perguntam muito, Ale, qual que é a dica para me dar bem, o segredo? Né? Vocês estão vendo por essa trajetória da gente aqui que não tem uma dica só, são muitas. E não tem um segredo, né, gente? Então, por favor, sejam autênticos, que eu acho que é o melhor caminho, o melhor remédio. Faz sentido, Ale? Para mim faz todo sentido, Fabi. Beleza. Podemos ir para a dica 8, Fabi? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. A dica 8 é uma forma que vai ajudar até nesse ponto da dica 7, que é o storytelling. Está muito na moda, né? Muita gente, muitos treinamentos, muitos livros, muito material muito interessante, porque contar uma boa história é uma forma de ajudar na memorização de um entrevistador, por conta de questões cerebrais, tá? Uma história, ela se fixa em determinadas partes do cérebro, e aqui não vai sentido entrar muito em questões técnicas, mas ela ajuda muito mais na memorização, porque muitas vezes ela desperta a emoção do entrevistador. O entrevistador se projeta naquela história, e como se ele fosse parte daquela história, e isso ajuda na memorização dele, tá? Então, quantas vezes você agora, pensando aqui, se eu perguntar para vocês, me fale, por exemplo, uma boa apresentação que você viu recentemente, ou uma boa palestra, ou alguém que você gostou muito, ou de algum professor, e você quase sempre, você vai se lembrar, muito provavelmente, de professores que davam bons exemplos, ou de situações onde exemplos foram contados, onde histórias foram narradas, porque aquilo sim ajuda muito mais na memorização do que uma simples narração de fatos. Né? E a história de um candidato, ela não começa no momento em que ele começou a trabalhar naquela empresa. Né? Quando você pega para um candidato de 30 anos de idade, me conta do Alexandre, tá? Ou me conta da Fabiana. Você pega um candidato, me conta de você, Felipe. 32 anos de idade, me conta a sua história. Ele fala, eu comecei na empresa aos 22, ou seja, ele está pegando 10 anos de vida profissional para começar a contar a história ali, e ele está rasgando uma biografia de 22 anos, de que é como se formou a história dessa pessoa. Né? Uma vez eu fiz uma entrevista muito boa, na última empresa que eu trabalhei, e me chamou muito a atenção a pergunta que o presidente da empresa me fez. Quando eu sentei com ele, a gente começou a conversar, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: eu quero que você me conte sobre os seus pais. Eu quero que você me conte a história dos seus pais. Né? Então ele começou na história dos meus pais e como a história dos meus pais me gerou e a minha história desde o início até chegar onde eu estava ali. Porque tem elementos valiosos, Fabi, tem elementos valiosos. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que me contou outro dia que no processo seletivo dela, ela não estava chamando muito a atenção do entrevistador.
E aí ele falou assim, me fala uma coisa, me usa um exemplo de coisa. Ela falou, vou te contar uma coisa. Aos 12 anos de idade, eu montei, sei lá, uma barraca de limonada na porta de casa e eu saí vendendo não sei o quê. E aí eu juntei um dinheiro e com isso eu comprei tal coisa e fui vender. Ou seja, ela contou uma série de histórias que ela fez, 12, 15 anos de idade, que não tinha nada a ver com a formação educacional dela, com experiências anteriores em multinacionais, nada disso, mas mostrou o quê? Mostrou atitude. Mostrou o quê? Mostrou talvez um espírito de dono, um espírito empreendedor que ela tinha de uma vendedora nata como ela é. Olha só, né? que legal. Então, por exemplo, eu gosto muito de saber, por exemplo, quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, um dos elementos, uma das maiores características que eu busco numa pessoa é a curiosidade. Né? Então, por exemplo, se você vai saber, eu com 6 anos de idade, eu tinha a biblioteca do escoteiro de Mirim e Linha inteira. Eu adorava pegar um livro, revista e ler, eu adorava saber disso, eu adorava geografia, eu pegava os mapas e ficava... Ou seja, a curiosidade é uma coisa que vai fazer com que a pessoa seja curiosa hoje, aos 40 anos, claro, seja o trabalho dela. Então, contar um pouco da sua história. A história facilita a memorização. Aqui não estou dizendo invente uma grande história, né? Invente uma história assim, uma história épica para você contar num processo de entrevista, mas não. Pode ser uma história simples, uma história de um episódio que aconteceu com você, aconteceu envolvendo pessoas. A história pode ser muito simples. Uma vez, o Ernest Hemingway, dizem que foi com ele que aconteceu isso. Ele foi desafiado a fazer uma história que pudesse mexer com as pessoas usando apenas 6 letras. Uau. E ele fez uma história que era assim: For sale, baby shoes never worn. Então, para venda, sapatos de bebê nunca usados. Ou seja, quantidade de coisa que já gera na cabeça de uma pessoa. O que aconteceu com esse bebê? Né? Por que não foram usados? Ou seja, coisas assim muito simples. Isso é só um exemplo de como uma história pode ser uma coisa relativamente simples que possa mostrar o quê? Os seus valores, as suas atitudes, os seus princípios, o seu propósito. Então, isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que, do ponto de vista cerebral, o entrevistador transfira aquilo para ele, tá? Ele entre como parte daquela história e ele tenha muitas vezes a curiosidade de saber qual vai ser o próximo capítulo da tua história dentro daquela organização. Então, o storytelling seria a dica número 8, que eu acho fundamental hoje. Hoje não só para uma entrevista de candidato, mas hoje se mostra que para vender um produto, para vender uma ideia, para vender um conceito, hoje, porque mexe com a emoção, mexe com outras partes do cérebro e facilita na memorização. Não, com certeza, Alê, você sabe que isso que você disse, né, de contar coisas que precedem a sua vida profissional e tal, é muito poderoso, porque das técnicas de entrevista que a gente usa, a gente sempre se baseia nos seus resultados, nos seus comportamentos do passado, né? Com base nisso que a gente faz entrevista por competência. Então, é através de como você se comportou no passado que a gente estima que você vai se comportar no futuro, porque o ser humano ele segue padrões. A gente segue padrões, o cérebro da gente segue padrões. Então, entender quais são os seus padrões de comportamento é o grande objetivo das empresas. E entender que você tem um comportamento que vem desde, 12 anos de idade é muito poderoso, porque significa que isso está absolutamente arraigado no seu DNA, faz parte de quem você é e você vai levar isso para qualquer lugar em que você esteja. Então, isso é muito legal. E eu queria comentar mais uma segunda coisa, que é em relação às emoções, né? Storytelling tem que ter emoção. E emoção é uma coisa que conecta muito as pessoas. E a gente sempre ouviu, pelo menos a minha geração, a sua, Ale, a gente sempre ouviu que emoção tem que estar separada da razão e que o trabalho é razão, portanto, lá não tem emoção. Isso é a maior bobagem que já inventaram, isso não existe. Né? O nosso cérebro é pura emoção. E contar para a pessoa que está te ouvindo quais são as emoções que fazem parte da sua história, isso é muito poderoso, gente, porque do outro lado tem um outro ser humano que também tem emoções. Então, se você contar de uma situação em que você sentiu medo, você conecta com a outra pessoa, porque a outra pessoa também já sentiu medo em algum momento da vida. Então, vai criar entre vocês um laço, vocês vão compartilhar de um sentimento em comum.
E isso, de maneira, claro que inconsciente, vai ajudando você a cada vez mais se conectar com esse entrevistador. E falando de emoções, claro que não só o medo, mas felicidade, alguma frustração, alguma coisa que você tenha muito orgulho, algo que foi difícil de fazer. Ou seja, colocar emoções positivas e negativas para você se conectar com o ser humano que está do outro lado. Às vezes a gente esquece, né, que é só um ser humano que está lá do outro lado. Né? Exatamente. Faz sentido isso aí, Ale? Total. Legal, Fabi. E agora, podemos ir para 9? Vamos! Quase terminando. Tá acabando, gente. Tá acabando. A dica número 9 é com relação à linguagem corporal, né? A importância da linguagem corporal. E aqui, isso já é sabido, né? Então, na gesticulação, no olhar, né? na posição, enfim. E aqui eu vou trazer para vocês um experimento, um efeito chamado efeito camaleão. Tá? É importante que o candidato conheça a existência desse efeito camaleão, que é um efeito psicológico que faz com que as pessoas, em experimentos, né, tendem a gostar mais do outro quando eles exibem, refletem a mesma linguagem corporal que a pessoa está fazendo. Tá? Isso é muito curioso. Tá? Aqui eu não estou recomendando para nenhum candidato que fique imitando os gestos do entrevistador. Tá? Que perca a sua naturalidade ou que possa ser uma coisa mecanizada, que isso pode ser um efeito muito ruim. Mas sim, eu estou querendo dizer aqui que o candidato conheça a existência desse efeito. Então, por exemplo, se o entrevistador está mais relaxado, com os braços em cima da mesa, conversando, gesticulando, e essa é uma forma que o entrevistado se sente à vontade de fazer, se ele fizer isso, tal, a questão do cérebro é muito mais fácil, é muito possível que ajude a conectar melhor. Né? Se o entrevistador for uma pessoa mais sisuda, mais ereto e mais coisa, é melhor que o candidato faça também esses movimentos. Isso aqui é uma coisa que requer uma certa prática, um certo cuidado. Mas eu acho importante a gente mencionar não só a importância da linguagem corporal, sem dúvida nenhuma, como parte da comunicação. Há estudos que mostram que a linguagem corporal representa mais de 70% da forma de comunicação. Exato. Então, é muito poderoso. Então, indivíduos, por exemplo, que estão com o braço fechado, isso pode mostrar, né? Então, tem aquele corpo que fala, tem uma série, tem outras pessoas, eu esqueci o nome agora a gente pode trazer depois o nome da pessoa que trouxe com relação àquelas posições que mostram poder, tal, de empoderamento, também tem mostram isso, tem formas de desenvolver isso daí, mas muito conecta com o que você falou. Eu acho importante a pessoa ter a naturalidade dela, mas é importante saber da existência desse efeito camaleão, porque eventualmente, pode determinada situação, pode ser uma coisa que pode contar de uma maneira positiva, pode ser um plus para a pessoa poder trabalhar. Essa seria acho que isso super Fabi. Pode. A dica 9 de hoje. Olha, tá muito legal. Pena que tá acabando, né? São 10 só? Certeza que são só 10? Vamos trazer uma bônus semana que vem, Fabi. Vamos fazer uma bônus. Aí sim, aí gostei. Então tá bom. Bom, acho que por hoje é isso. Nosso compromisso de 3 dicas. Pessoal, obrigada por nos assistirem até aqui. Não esqueçam de acompanhar a série, vejam os outros vídeos que estão no ar e aguarde que semana que vem a gente traz, além da dica número 10, uma dica bônus que o Alexandre vai preparar pra gente. Obrigada, Lê. Legal, obrigado, Fabi. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau.